Olá campistas, aqui fala a chefe Alice, que está muito triste porque este ano não vamos poder estar juntos, não vamos poder fazer o nosso acampamento como o ano passado, por causa de toda esta situação da pandemia. Mas é interessante que no ano passado o nosso tema foi O Meu Deus Nunca Falha. E o nosso tema da segunda-feira do nosso acampamento foi O Meu Deus Nunca Falha quando estamos sozinhos. E neste tempo de quarentena podemos estar sozinhos algumas vezes. Conseguimos perceber que estamos mais afastados dos outros. E isso pode-nos fazer parecer que estamos realmente sozinhos e que algumas coisas são impossíveis por estarmos sozinhos. O que não é verdade. Tal como nós que nos sentimos sozinhos agora, houve um profeta de Deus, o Elias, que nós falámos o ano passado, que também se sentiu sozinho em várias ocasiões. Nós lemos o texto de 1 de Reis 18, do 1 ao 2 e depois do 17 ao 46 e ouvimos a sua história e de como ele se sentiu sozinho, sendo ele contra 450 homens. Contextualizando, o tempo histórico e social em que o Elias vivia era muito complicado. Ele era um profeta de Deus, ou seja, ele era a voz de Deus para um povo que idolatrava outro Deus, especialmente o Deus Baal, que tinha sido colocado lá pela rainha. Era um povo que já não adorava a Deus, já não o ouvia, já não o seguia, e por isso ele era a única voz de Deus naquele povo. E foi aí que Deus pediu uma coisa muito difícil e que o faria sentir muito sozinho. Deus pediu a Elias que ele fosse falar com Acabe. Acabe era o rei e era um rei mau que perseguia todos aqueles que seguiam a Deus e que acreditavam nele. Ou seja, só por si essa missão já seria muito difícil e para ele também muito perigosa e muito solitária, porque era ele contra o rei. E para além disso, ele teria de ir lá ordenar que o rei fizesse algo. O rei primeiro insinuou coisas erradas, foi contra aquilo que Elias acreditava e ele não desistiu, ele permaneceu firme porque essa era a vontade do Senhor, então ele ia cumprir a vontade do Senhor até ao fim. Elias acabou por pedir a Acabe que juntasse todos os profetas do Deus Baal e fossem ter com ele ao Monte Carmelo, onde ele também iria estar em nome do seu Deus. Acabe acabou por aceitar e Elias fez um pedido ao povo, que mais alguém fosse com ele, que aqueles que acreditassem, que confiassem, fossem com ele para mostrar, para estarem do lado de Deus. E não aconteceu, acabou por ele ir sozinho. Então era ele contra 450 homens, simplesmente a confiar e simplesmente com fé em Deus. Este desafio foi aceito pelo rei também, porque naquela altura estavam a passar por uma grande seca, uma grande fome, não chovia há muito tempo. Acabe, no fundo, sabia que o Deus que mandou a seca mandaria a chuva, então aceitou a proposta. A proposta de Elias, ou seja, a proposta de Deus, era que fossem para o monte e os profetas de Baal criassem uma espécie de um altar, de um holocausto, onde pusessem um cabrito partido em pedaços e depois pedissem ao seu Deus para que o queimasse. E Elias ia fazer a mesma coisa. Sem fogo, tudo completamente seco, o fogo teria de surgir através de Deus, de algum desses deuses. Eles aceitaram e os 450 homens pediram, desde o início do dia até ao meio-dia, vezes e vezes sem conta, para que o Deus deles mandasse fogo e queimasse o cabrito. Muitas vezes. Não aconteceu. Então Elias propôs que eles gritassem mais alto. Talvez o Deus deles estivesse ocupado, estivesse a dormir e não estivesse a ouvir. Então eles gritaram e clamaram e não aconteceu nada. Então foi a vez de Elias. E Elias podia ter simplesmente pedido a Deus daquela forma. Mas não. Ele pediu que metessem água no holocausto. Água e água e água. Muita água. Água e fogo não combinam. Mesmo assim, ao primeiro pedido, à primeira súplica de Elias para o Senhor, o holocausto ardeu. Muitas vezes nós sentimos-nos sozinhos e sentimos-nos incapazes de fazer coisas que nos parecem impossíveis. Sentirmos sozinhos não precisa, ou sentirmos fracos, não precisa de ser nós contra 450 homens. Às vezes pode parecer impossível,
levantarmos da cama. Às vezes pode-nos parecer impossível ficar feliz com alguma situação. Às vezes pode-nos parecer impossível perdoar alguém. Todas estas coisas que para nós se calhar são, comparado com Elias, são coisas mais pequenas, não é? Em todas essas coisas Deus está connosco e Deus nos ouve. Nunca, nunca vamos estar sozinhos. E pode estar o mundo inteiro contra nós. Podem estar aquelas pessoas que nós achamos inquebráveis e que nós colocamos num pedestal todos os dias. Não importa. Se nós estivermos com Deus, nós somos maiores do que todas essas coisas, maiores do que todas essas pessoas. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com quem está connosco, tem a ver com quem nos acompanha, tem a ver com fé. E aqui não importava se Elias era 450, era quem estava com ele que importava. Deus que estava com ele importava. Não importava a quantidade, podia estar ali o povo inteiro, podia não estar lá ninguém. O que importava era quem estava com ele. Então em Mateus 6,33 diz: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos de fazer a nossa parte e pedir a Deus que nos ajude e que nos auxilie e tentar ouvir o que Ele diz que é melhor para nós. Tudo o resto nós temos de confiar. Essa é a principal chave da nossa vida, é confiar em Deus, confiar naquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele preparou para nós e que nós ainda não conseguimos ver, porque nós somos pequenos, nós somos minúsculos, nós não conseguimos ver logo tudo aquilo que será possível alcançar, mas Deus está connosco e Ele sabe o que vai acontecer. Nenhum obstáculo é demasiado grande quando tu estás com Deus, nenhum, porque Ele não vai falhar contigo, nunca falhou, não vai falhar. Não falhou com Elias, não falhou contigo, não falhará com ninguém. É só confiar, crer nele, fazer a nossa parte. É isso. Muitas saudades, beijinhos.